Bolsonaro inelegível seria interferência na democracia, como disse o senador Flávio Bolsonaro? Quem tentou o tempo inteiro interferir nas liberdades democráticas foi o senhor Jair Bolsonaro. Ele tem que ficar, sim, inelegível. Uma das ações que estão tramitando nesse momento e que vai ser definida pelo Tribunal Superior Eleitoral é exatamente a que trata do que fez Bolsonaro no dia 18 de julho, quando reuniu embaixadores dos mais diversos países, utilizando a máquina estatal para descredibilizar o resultado das eleições, caso ele viesse a perder, o que aconteceu. Mas não foi só isso. Eu vou aqui falar de uma declaração que Bolsonaro deu no dia 7 de julho de 2021, mostrando que ele já vem tentando gestar essa iniciativa golpista desde o início do seu governo. Abre aspas. Eles vão arranjar problemas para o ano que vem. Se esse método continuar aí sem a contagem pública, eles vão ter problemas. Porque algum lado pode não aceitar o resultado. E esse algum lado, obviamente, é o nosso. Em 2021, ele já dava um indicativo de não aceitar o resultado das eleições no ano seguinte. Eu estou citando aqui 2 exemplos, mas eu poderia citar diversos outros exemplos das iniciativas golpistas do senhor Jair Bolsonaro. Utilização da máquina pública com as chamadas motociatas, utilizando recurso público para tentar, inclusive, fazer com que o resultado eleitoral pudesse ser diverso. Inclusive, tem uma denúncia de um senador que era da base do senhor Jair Bolsonaro, que diz que ele presenciou e ele estava numa articulação junto com o então deputado federal que tinha sido afastado também por intento golpista, o deputado do estado do Rio de Janeiro de Petrópolis, onde esse senador Marcos Duval diz que foi chamado para uma iniciativa golpista de Bolsonaro e do deputado. E aí tem mais. Você tem a minuta golpista que estava na casa do ministro da Justiça de Bolsonaro. É lamentável que a chamada esquerda brasileira, que é uma esquerda do atraso, é uma esquerda da cooptação, tendo em vista que o governo, nesse momento, não consegue montar sua base para aprovar nem uma honra ao mérito do plenário da Câmara de Deputados. O governo está operando aí, oferecendo 60 milhões, 50 milhões de emenda para que deputados retirem as assinaturas para poder investigar os atos de 8 de janeiro, que claramente teve uma conivência do Palácio, claramente teve uma conivência com a justiça que estava sob orientação do presidente Lula. Começam essas manobras, naturalmente, para trabalhar com a elegibilidade do presidente Bolsonaro. Bolsonaro se consolida como uma liderança importante, uma liderança respeitada. Você percebe agora que quem trabalha com números e com indicadores, a economia está horrorizada e assustada, naturalmente, com o caminho e o rumo que o Brasil está tomando, e o governo começa a operar nessa estratégia aí de trabalhar com a questão da elegibilidade. Isso é um absurdo, isso é uma aberração, né? Querem ganhar por WO, porque, efetivamente, eles fazem esse apelo. E o ministro da Justiça e outro ministro completamente envolvido com coisas absurdas, né? Aquele fatídico dia que o ministro Fábio Dino foi, aonde o deputado Glauber conhece bem, ali na Maré, aquilo ali é vergonhoso. Assim, o mundo está escandalizado com esse conchavo, com esse governo, tem com o crime organizado, tem com o Comando Vermelho. O deputado Evair de Mello repete aquela que já é uma especialidade bolsonarista, que é um apanhado de notícias falsas e de assuntos desconexos para tentar fazer uma defesa do indefensável. Aquele que ele chama de líder político, de uma figura extraordinária, é um sujeito que fugiu do Brasil e que está nos Estados Unidos sem querer voltar, com medo de ser responsabilizado pelo conjunto de atrocidades que tocou no nosso país. Ele repete mais uma vez as fake news que tentam, inclusive, fazer com que, de uma forma elitista, haja criminalização de comunidades no estado do Rio de Janeiro. E aí eu sou obrigado, Carol, a questioná-lo mais uma vez. O senhor sabe, senhor Evair, quem é Adriano da Nóbrega, que era um matador do escritório do crime e que tinha no seu gabinete, no gabinete do senhor Flávio Bolsonaro, ainda como deputado estadual, a mãe e a ex-esposa? E quando Flávio Bolsonaro questionado o que elas faziam no seu gabinete, ele dizia: isso quem trata é o Queiroz.
Vocês tentam criminalizar mais uma vez o complexo do Alemão, a Maré, mas aonde que foi encontrada a quantidade de cocaína de maneira volumosa? Foi no avião do presidente da República. Qual foi a maior apreensão de armas que já teve na história do Brasil? De onde saiu a pista? Do condomínio do presidente da República. O resultado, Carol, daquilo que tem no TSE hoje é o resultado da tentativa permanente do senhor Jair Bolsonaro de atacar as liberdades democráticas e não aceitar o resultado eleitoral, onde ele perdeu as eleições. Vocês podem gritar, podem chiar, mas vocês perderam as eleições, deputado Evair. E o senhor Jair Bolsonaro vai ter que aceitar isso. E vai ter que voltar ao Brasil para responder, para ser responsabilizado por tudo aquilo que fez. E diminua um pouco a intensidade das mentiras bolsonaristas nesse apanhado desconexo, porque isso não cola mais para o conjunto da população brasileira, que já sabe quem é o fujão Jair Bolsonaro. Tentam arrumar as culpas no Roberto Campos Neto, o melhor presidente do Banco Central que o mundo já viu, aí tentam debitar na conta dele o fracasso que é esse governo. E eles ficam nesse chamado varejo do dia a dia, porque tentaram dizer que esse governo era uma herança maldita, não encontraram esse número, não encontraram esses indicadores. Todos os indicadores da economia, os indicadores sociais, de crescimento de responsabilidade, mostram que o governo Lula recebeu, sim, uma herança bendita, um governo organizado, estruturado, mas que eles já aí, com menos de 90 dias, já conseguiram bagunçar aquilo que era uma curva de crescimento do Brasil. Os dados econômicos e sociais trazidos aqui pelo deputado Evair não levam em conta a realidade, é mais uma fake news. Bolsonaro termina o seu governo deixando mais de 100 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. 30 milhões de pessoas passando fome. Isso não é nada para o senhor, deputado Evair. O MST, que o senhor procura mais uma vez aqui criminalizar também, é exatamente um movimento que tem uma produção orgânica fundamental, importantíssima para a realidade brasileira e para o enfrentamento à fome. Coisa que o latifúndio não consegue fazer. Pelo contrário, é gerador de exclusão. E eu digo mais, eu vou além. Volta, Bolsonaro, volta para o Brasil, para você responder aqui por tudo que você fez, para que você seja responsabilizado pelas ações golpistas, como foram responsabilizados os golpistas lá da Bolívia. Tem que voltar para o Brasil, para que ele possa responder por aquilo que fez. Voltar para a presidência da República não vai voltar mais. E mais do que isso, quando o senhor Flávio Bolsonaro diz que ele será o maior cabo eleitoral, que maior cabo eleitoral de quê? O senhor Jair Bolsonaro vai para a lata do lixo da história como aquele sujeito que entregou o patrimônio brasileiro, que fez continência, né, para os demais, para se ajoelhar, para ajoelhar o Brasil para interesses que não eram da maioria dos brasileiros, enquanto o povo brasileiro passava fome, prestar continência para a bandeira dos Estados Unidos, enquanto a maioria do povo brasileiro passava por enormes dificuldades. Ele está morrendo de medo. Eu conheço o Bolsonaro já há bastante tempo, porque eu fui deputado com ele, não é de hoje. Eu lembro de um episódio que aconteceu na Câmara dos Deputados, onde ele resolveu falar mal de Leonel Brizola, no plenário da Câmara. E aí a coisa esquentou para o lado dele, porque os brizolistas, naquele dia, no plenário, com toda razão, resolveram enquadrar o senhor Jair Bolsonaro. Tinha que ver como ele era nos bastidores. Ele dizia, não, gente, para com isso, não faz isso. Então ele é um medroso. Então ele está nos Estados Unidos porque ele não tem coragem de retornar e vir para o Brasil e responder por tudo aquilo que ele fez. Se vier, que responda, que seja responsabilizado pelas ações golpistas, como foram responsabilizados os golpistas da Bolívia e aqueles outros que não aceitam o resultado das urnas, das eleições. O governo de Jair Bolsonaro foi um desastre e ele precisa ser responsabilizado pelo conjunto da sua obra. Ou o deputado Evair já esqueceu também a quantidade de vezes que o governo Bolsonaro virou as costas para os povos indígenas e, mais especificamente, para os Yanomamis. A gente está citando aqui alguns pontos gravíssimos do que fez o governo Bolsonaro, mas a obra como um todo é uma obra de natureza genocida e ele não vai escapar
da responsabilização.